O anime já começa naquele clima de pura confusão mental que a gente adora. O nosso protagonista abre os olhos e a primeira coisa que ele sente é que o mundo deu um giro de 180 graus e ele caiu do caminhão da mudança. Ele tá totalmente perdido, sem saber onde se encontra, como foi parar ali ou por que o teto parece tão longe. À frente dele, uma mulher sorri com um carinho que só uma mãe tem, exalando uma aura de paz. O instinto dele grita que ela é a progenitora dele, mas o cérebro, que ainda guarda as memórias frescas da vida passada, dá erro de sistema e tela azul. Ele lembra com clareza cristalina que a mãe dele era outra pessoa, com outro rosto em outro tempo. Quando ele tenta fazer um movimento brusco, tipo levantar a mão para entender o que está acontecendo, ele toma o primeiro choque de realidade. A mão é minúscula, gordinha, rosada e totalmente desajeitada. É a mão de um bebê. Ele mal consegue coordenar os dedos, que dirá se levantar. O cara simplesmente resetou a vida e virou um recém-nascido no modo hardcore da existência. Mas calma, que a bizarrice sobe de nível. Enquanto ele tenta processar essa informação de que virou um mini-humano, algo ainda mais místico acontece. Ele percebe que consegue enxergar as próprias estatísticas, tipo um menu de RPG flutuando bem na frente da sua visão. Ele nota que o nível dele voltou pro 1 e que ele está oficialmente sem nome. Um verdadeiro personagem genérico por enquanto. A mãe dele se vira para um senhor de idade que emana uma autoridade que faria qualquer um tremer a base e o chama de Sua Majestade. O Noah, que de burro não tem nada, já saca o cenário na hora. Beleza, reencarnei na elite da elite. O vovô ali é o imperador. O velho, que não parece ser muito chegado em enrolação ou fofoca, decide ali mesmo que o nome do moleque será Noah Ararat e já carimba a testa dele com o título de 13º príncipe imperial. A realeza não perde tempo mesmo, né? O cara nasceu e em 5 minutos já tem cargo público, nome de herói de shonen e um feudo para chamar de seu. O Noah fica em choque com o título, porque ele sabe o peso político dessa parada. Ser o 13º príncipe significa ser um nobre entre os nobres, o topo da pirâmide social de uma nação inteira. Mas o imperador já manda a primeira missão. O feudo do moleque será Almeria. Para quem não conhece o mapa desse mundo, Almeria é a terra onde a galera do Clã da Água faz morada, um lugar estratégico e cheio de recursos. Assim que o imperador termina de falar, o menu de status do Noah brilha como se tivesse ganho um upgrade de luxo. A afinidade dele com o elemento água sobe para E+S. O Noah fica boiando porque ele nunca viu valores como esses em nenhum jogo ou na sua vida passada. O que diabo significa esse S ali? Será que é de super? De supremo? Antes que ele pudesse pensar, o imperador pede para um tal de Cruz, que deve ser o mago mais brabo da corte, mostrar as habilidades do Noah para todo mundo que tá na sala. O Cruz lança um encantamento de revelação e de repente os status do Noah são projetados no ar para geral ver. O susto é geral e o silêncio é ensurdecedor. O valor que o Noah tinha visto antes mudou de novo e agora tá absurdamente alto, quebrando todos os padrões conhecidos. A mãe dele comenta, toda orgulhosa e com os olhos brilhantes, que o poder dele está muito maior do que no momento do parto, o que indica um crescimento exponencial. O Cruz, com uma cara de quem viu um fantasma ou o boleto do cartão de crédito, manda a real. O moleque já despertou os poderes latentes. Todo mundo ali fica em choque total, porque ninguém nunca ouviu falar de alguém que alcance o ranking SS com essa idade, ainda mais um bebê que mal sabe o que é uma chupeta. Noah, percebendo que virou o protagonista apelão da temporada, só aceita que recebeu uma nova chance e que agora é um nobre de elite com um futuro brilhante e perigoso. O Império Mês, onde ele foi cair, é uma nação de guerreiros raiz, situada em cordilheiras brutas e geladas, com uma capital rica que vive uma verdadeira era de ouro. A riqueza lá gera mais riqueza, e a cultura floresce de um jeito resplandecente. O imperador é o patriarca de mais de 10 filhos, todos conhecidos como príncipes imperiais, venerados pelo povo como se fossem semideuses. Damos um salto no tempo, 6 anos depois. Noah agora é um garotinho prodígio e descobriu o segredo do seu sistema de status quebrado. Ele percebeu que as pessoas enxergam o poder dele de um jeito, mas para ele a interface mostra a verdade nua e crua por trás dos números. Para os outros ele é ranking SS, mas para ele aparece um +S maroto. Ele saca que essas adições vêm dos seus subordinados. É como se ele ganhasse um buff passivo por cada pessoa que jurasse lealdade a ele. Por exemplo, o S da água veio de Almeria, o feudo que ele ganhou. Outros bônus vieram das suas próprias donzelas e servos
novos fiéis. Ou seja, se ele quiser ficar mais forte que o boss final, ele só precisa de mais gente trabalhando para ele. O nível dele pode aumentar de forma infinita, contanto que ele continue sendo um bom gestor de pessoas imperial. É a build perfeita para quem quer dominar o mundo sem suar a camisa. No dia a dia da mansão, o No é o auge da elegância e da fofura aristocrática. Ele sai do quarto todo arrumado com roupas que custam mais que um bairro inteiro, e as donzelas já começam o hype, elogiando como ele é educado, calmo e sereno. Elas comparam ele com outras crianças da mesma idade, que geralmente estariam destruindo os móveis, fazendo birraça ou comendo terra. Mas o No é um lorde completo. A razão é óbvia pra gente. Ele é um adulto com quilometragem de vida por dentro de um corpo de 6 anos. Mesmo assim, ele sabe que a biologia não ajuda, e as capacidades físicas dele ainda estão limitadas pela estatura. Durante o café da manhã, a Eveli, uma serva que é nota 10 em hospitalidade e eficiência, avisa que o príncipe herdeiro e o quarto príncipe resolveram fazer uma visitinha de surpresa. O Noah sabe que na política imperial não dá para dar o migué em gente desse calibre. Se o herdeiro chama, você vai. Ele para de comer na hora, limpa a boca com elegância e pede para ser levado até eles imediatamente. Frente a frente com a elite da família, o Noah se ajoelha em sinal de profundo respeito. Ele conhece o Albert Ararat, o segundo príncipe e herdeiro de 29 anos, um homem que exala um poder opressor. Também tá lá o Henry Darara, o quarto príncipe, que é mais simpático e diz que o Noah, com toda essa educação precoce, um dia vai ser um excelente chanceler pro império. O Noah faz o papel de bom moço, abaixa a cabeça e diz que vai se esforçar para não decepcionar. O Albert, com aquele olhar de quem tá jogando xadrez com a vida alheia, diz que trouxe um presente de aniversário atrasado. Ele bate palmas 2 vezes e a porta da sala se abre com um estrondo, deixando entrar uma aura escura, pesada e totalmente suspeita. Um homem entra lutando para carregar o que parece ser um caixão pequeno de metal negro. Quando colocam o negócio no chão e o Albert ordena que o abram, o Noah sente o impacto na alma. Começa a ouvir gritos de agonia, lamentos de sofrimento de incontáveis pessoas desesperadas suplicando por salvação. Tudo isso vinha de uma espada que estava lá dentro, repousando como um monstro adormecido. O nome da criança é Leviatã, a espada mágica de água conhecida como a mais forte do Império, mas também a mais amaldiçoada. O Albert, com um sorriso de canto de boca, pede pro Noah pegar a arma. O Noah sabe que recusar um presente do príncipe herdeiro é tipo assinar o próprio atestado de óbito ou pedir para ir de base mais cedo. Então ele respira fundo e segura a espada com as 2 mãos. Ela é pesada pra caramba. Parece que ele tá levantando um bloco de chumbo mágico, mas ele consegue erguer a arma. O Albert fica impressionado, mas não surpreso. Ele revela que cerca de 120 pessoas já viraram saudade, tentando dominar essa espada, morrendo de forma horrível. O Noah quase entra em pânico e as mãos tremem, mas o Henry intervém para tranquilizar o moleque, explicando que aqueles que não estão destinados a empunhá-la são mortos no momento em que a empunham. Como o Noah ainda está respirando, significa que ele passou no teste. O Albert conclui que alguém com afinidade SS de água consegue segurar a arma sem ser deletado da existência. Mas o Noah percebe a jogada suja. O herdeiro só deu a espada para testar se o irmãozinho ia sobreviver ou virar estatística. É o puro suco de toxicidade familiar. Lá fora, o Albert confessa pro Henry que tomou essa decisão porque o Noah é brilhante demais pro seu próprio bem. Ele acredita que justamente por ser tão talentoso, ele precisa experimentar o que é ser mordido pelo próprio poder ou pela sua mascote perigosa. Enquanto isso, naquela mesma noite, o Noah percebe que a Zoe, sua serva pessoal, está agindo de um jeito muito estranho, com o olhar perdido e os ombros caídos. O Noah, que tem olho clínico para detectar problemas, pergunta o que tá rolando. A Zoe tenta evitar o assunto, pedindo desculpas, mas o Noah insiste com firmeza, sem dar opção de silêncio. Ela se ajoelha, começa a chorar e revela a tragédia. Houve uma inundação terrível em Dozo, sua cidade natal. A fazenda onde ela cresceu foi varrida do mapa, e a mãe dela, que vive sozinha, agora está sem teto e sem trabalho. Pior ainda, os parentes da Zoe sugeriram que a mãe dela fosse trabalhar no distrito de Luzes Vermelhas, tentando vender a imagem de que ela serviu a um príncipe para conseguir clientes.
Noah para o discurso dela na mesma hora. Ele não aceita que o nome dele seja associado a esse tipo de coisa e muito menos que uma serva fiel passe por tamanha humilhação. Ele decide ali mesmo, com a autoridade de um lorde, vai contratar a mãe da Zoe para trabalhar na mansão, ocupando o cargo de responsável pelo portão dos fundos, com um salário generoso de 10 rean por mês. Para você ter uma noção da caridade, isso é muito acima do padrão de mercado para um trabalho tão simples. Ele ainda libera uma casa que estava sem uso nas periferias da capital para elas morarem com dignidade. A Zoe entra em colapso de gratidão e chora baldes. O Noah sabe que se ele deixar uma ex-serva dele se vender nas ruas, o título de 13º príncipe não vai valer nada. Ele resolve o problema protegendo sua honra e ajudando quem merece. Mas o instinto de gestor do Noah não para por aí. Ele chama o seu fiel mordomo, o Dylan, e pergunta se ele estava ciente da inundação em Dozo. O Dylan confirma que sim, e o Noah manda a ordem que deixa todo mundo de queixo caído. Compre o máximo de terras que puder naquela região. O Dylan e a Zoe ficam sem entender o mindset do moleque. O Noah então explica a lógica por trás da jogada. Quando um desastre natural acontece, sempre surgem vilões, agiotas e golpistas para comprar as propriedades das vítimas por um preço de miséria, aproveitando o desespero do povo. Ele quer garantir essas terras antes que os abutres cheguem, protegendo os meios de vida daquelas pessoas. O Dylan fica em choque com a previsão e a sabedoria do Noah, dizendo que nunca viu ninguém lidar com uma situação dessas com tanta maturidade. No fundo, o Noah só lembra das coisas ruins que viu na vida passada, mas ele guarda esse segredo a 7 chaves. O problema técnico surge. O Dylan estima que essa operação vai custar cerca de 700 mil rian. A Zoe quase desmaia com o valor, já que o rendimento anual de um trabalhador comum é de apenas 120 rian. Noah faz as contas de cabeça. Somando os impostos de almeria e os presentes do imperador, ele só tem 500 mil em caixa. Faltam 200 mil. A solução do nosso prota é drástica e perigosa. Ele ordena a venda das terras que ele possui ao sul da capital, terras essas que foram um presente direto do imperador. O Dylan avisa que vender presente de rei sem autorização é um crime contra a família imperial e pode dar um BO gigantesco. Mas o Noah não volta atrás. Ele diz que os nobres têm obrigações morais e que ele está disposto a aceitar a reprimenda do pai se isso trouxer felicidade para o povo. O Dylan, vendo que o moleque tem sangue no olho e um coração de ouro, aceita a missão e agradece sinceramente, revelando que ele também veio daquela região e se sente pessoalmente tocado pela ajuda. Chega o dia da viagem para a inspeção das terras. Enquanto o Noah prepara as malas, o Henry aparece para ver como ele está lidando com a espada Leviatã. Noah se ajoelha diante do quarto príncipe e explica que vai para Dozo. O Henry nota o caixão da espada na carruagem e pergunta se ele planeja usar aquela coisa. Noah admite que sente um poder nela, mas que a espada está quieta por enquanto. O Henry então revela o que descobriu nas suas pesquisas. A Leviatã tem vontade própria e é tipo um cachorro raivoso que só obedece quem ela reconhece como mestre absoluto. Ele avisa, seriamente, se você tentar usar essa arma e ela não te aceitar, você morre no ato. Noah saca que a espada é um desafio de vida ou morte, mas ele não recua. Ele parte para Dozo com seus subordinados e ao chegar lá, vê o cenário de destruição total. A lama tomou conta de tudo. Ele ordena que o Dylan vá direto para o escritório do governo local para comprar as propriedades baseadas nas listas oficiais, já que muitos perderam os documentos físicos na enchente. Noah resolve entrar na zona de desastre disfarçado, acompanhado apenas da Zoe. Ele nota que os tubérculos plantados já começaram a apodrecer na terra encharcada, o que significa que não haverá colheita e a fome vai bater forte. A Zoe tenta impedir o Noah de avançar, dizendo que é perigoso para um príncipe andar naquele lodaçal. Mas o Noah dá um ultimato. Ou você vem comigo agora, ou eu venho sozinho de madrugada. Ela não tem escolha a não ser seguir o patrãozinho. Eles chegam perto de onde o governo está distribuindo comida e resolvem pegar uma ração para inspecionar a qualidade. O resultado é revoltante. A sopa é uma água rala, sem gosto, feita com ingredientes de 5ª categoria e quase estragados. Um idoso local diz que eles têm sorte de ter pelo menos aquilo, mas o Noah ferve de raiva por dentro. Ele acha inaceitável que o Império trate seus súditos dessa maneira.
É nesse momento de tensão que aparece o Lord Gary, o oficial do governo local responsável pela distribuição. O cara é a definição de corrupção. Ele olha para aquela lavagem no caldeirão e com um sorriso cínico diz que a comida parece estar excelente. O cozinheiro, que também está no esquema, ri e agradece, dizendo que a parte do leão do Lord Gary já está separada na mansão luxuosa. Noah não aguenta mais ver aquela palhaçada e se aproxima do oficial perguntando na lata se ele está desviando os fundos destinados às vítimas. O Gary cai na risada, achando que o Noah é só uma criança atrevida e sem noção. Ele diz que o trabalho dele é duro e que pegar um pedaço do bolo é um privilégio de quem manda. O Noah avisa que chamar ele de criança é um erro fatal e que lucrar em cima da fome alheia é um crime imperdoável. O Gary perde a paciência, desenvainha a espada e ameaça o Noah, dizendo que insultar um oficial é o mesmo que insultar o governante daquelas terras, o tal de Rowan. Noah, com uma calma glacial que assusta, pergunta se Gary quer saber qual é a sentença para os crimes dele. Antes que o vilão pudesse atacar, o Noah decreta: a sentença é a morte. No exato momento em que ele pronuncia a palavra, a Leviatã voa magicamente para a mão dele. Noah sente o peso do poder e declara que se nasceu forte e rico, é seu dever usar esse poder para proteger os fracos. A espada reconhece a determinação do mestre e emana uma aura poderosa. Noah não hesita e decapita o Gary com um único golpe preciso. Os guardas tentam atacar para vingar o chefe, mas o Noah faz um movimento horizontal com a Leviatã e libera uma energia azul devastadora que abre um cratère imenso no chão, um buraco tão profundo que ninguém consegue ver o fim. Os sobreviventes entram em pânico total e fogem gritando por ajuda. Logo em seguida, o governante da região, Rowan Green, aparece com seus soldados, mas quando ele coloca os olhos no Noah, ele reconhece o 13º príncipe na hora e cai de joelhos, tremendo de medo. Ele explica que é um servo leal da casa do príncipe Henry e pede perdão por não saber da visita real. O povo em volta começa a sussurrar em choque, e o Rowan avisa que todos estão na presença da realeza. Em segundos, centenas de pessoas se ajoelham no barro diante do Noah. Nosso prota não perde tempo com protocolos inúteis. Ele ordena que o Rowan limpe a corrupção, confisque os bens dos comparsas do Gary e reinicie a distribuição de alimentos. Mas com um detalhe: eu quero que essa sopa seja tão grossa que a colher fique de pé dentro dela sem cair. O Rowan aceita a ordem como se fosse uma missão divina, e o povo explode em gritos de alegria e vivas ao príncipe. Quando o Noah volta para a capital, o Albert recebe o relatório de que o irmãozinho não só sobreviveu, como domou a espada lendária que matou centenas de outros. Ele começa a ver o Noah como uma peça muito mais valiosa e perigosa no tabuleiro político. O imperador também convoca o Noah para uma conversa particular. O Noah já entra na sala preparado para levar o maior sermão da história por ter vendido as terras que ganhou de presente. Mas, para a surpresa de geral, o imperador agradece ao filho. Ele revela que as ações do Noah idoso evitaram uma crise humanitária se transformar em uma rebelião, poupando recursos do império. O velho ainda pergunta como o Noah descobriu o esquema, e o prota diz que foi coincidência por causa de uma serva. O imperador ri, sabendo que o filho é um gênio, e pede para ver os status dele de novo. Quando Cruz lança o feitiço, o Noah nota que a Leviatã agora aparece como sua subordinada, e sua afinidade com a água subiu para lendário rank SSS. O imperador fica radiante e pede para o Noah continuar usando seus talentos para fortalecer a nação. A história segue com o Noah visitando a parte comercial da cidade, a Rua Hyde, onde ele ouve falar de uma cantora popular chamada Alike. Ele leva a Zoe junto e percebe que ela se tornou uma serva exemplar. Ao ouvir a música da Alike, o Noah fica encantado. Ele percebe que, embora a técnica dela possa melhorar, a alma que ela coloca no canto é algo que o dinheiro não compra. Mas a paz dura pouco. Um grupo de agiotas brutamontes invade o local para cobrar uma dívida antiga do pai da Alike. O líder do bando é um gigante de 2 metros que tenta levar a garota à força para o distrito de luzes vermelhas para quitar o débito. O dono do bar tenta impedir, mas é jogado contra a parede como se fosse nada. Noah se levanta calmamente, caminha até o palco e dá uma aula de direito imperial. Artigo 2º da lei estabelece que filhos não herdam dívidas de pais. Tentar forçar essa cobrança é um crime punível com prisão ou coisa pior.
O agiota perde a linha e tenta pegar o Noah pelo pescoço, mas a Leviatã, que agora está escondida sob a forma de uma pequena adaga na manga do Noah, reage instantaneamente e cria uma barreira de energia que joga os bandidos no chão. Noah mostra quem manda e os caras fogem desesperados. O dono do bar fica em choque ao descobrir a identidade do príncipe. Noah elogia a Lick e oferece pagar 25 Rian por mês para que ela possa viver bem, cuidar da mãe doente e focar apenas na sua arte. Ele compra o estabelecimento por 1000 Rian ali mesmo, garantindo que ninguém mais a incomode. A garota chora de felicidade e promete dar o seu melhor. No dia seguinte, a gente já começa vendo Noah sendo preparado pelas empregadas para a visita do governador de Uy, o tal do Dead Marley, que é basicamente o cara mais truta e bem-sucedido dos domínios dele. Aqui o roteiro explica que na família imperial é tradição dropar uns feudos para os príncipes governarem, tipo um tutorial de administração. Os habitantes veneram o príncipe como se fosse um admin único e legítimo do servidor, e o Dead Marley, que nasceu em Armélia, não era exceção. A gente vê o Dead prestando aquele respeito básico ao Noah, mas nosso moleque prodígio já manda ele sentar e ficar à vontade. Essa é a segunda vez que eles se encontram em 1 ano e meio, desde que o Noah virou o dono daquela área. O Noah, direto ao ponto, pergunta como tá o farm no território, lembrando que deixou o cara encarregado de gerenciar as águas de Uy. Mas aí, nosso pequeno percebe que o Dead travou, tipo lag de conexão, e não responde. O Noah, que não é bobo nem nada, deduz que a coisa tá feia. Ele conta pra gente que Uy é uma zona de farm de grãos na curva de um rio gigante, que às vezes resolve alagar tudo. A ideia era estabilizar isso, por isso ele pergunta qual é o BO. O Dead, com aquela amargura de quem perdeu uma ranqueada, responde que ainda não liberaram o orçamento. O Noah acha isso impossível, afinal era um decreto imperial, tá ligado? Mas o Dead interrompe dizendo que o Ministério das Finanças tá metendo o louco e colocando trabas. Sabendo disso, o Noah manda o famoso "siga meus bons". E assim eles chegam no escritório do ministro das Finanças, o Maverick, que tá lá enchendo a pança, tranquilando. O Noah não perde tempo, já manda real sobre a retenção da grana para as águas de Uy. O Maverick diz que tem um grande motivo para isso, mas o Noah já solta o aviso. Se a resposta for "você criança e não entenderia", é melhor nem abrir a boca. Sim, pro tamanho dele, o moleque impõe uma presença absurda. Diante disso, o Maverick responde que, por causa da inundação do ano passado em Uy, Sua Majestade isentou o povo de impostos por 1 ano. E agora o ministério tá cobrando essa economia, entre muitas aspas. O Noah olha pra ele tipo, tá me tirando? E pergunta se ele o toma por otário. Se o imperador permitiu não pagar impostos, é porque não tinha o que arrecadar. Foi um gesto nobre, não um empréstimo. Mas esse gordo inútil do Maverick fala como se a grana existisse. O Noah pressiona de novo, perguntando se ele tá sendo feito de palhaço. O Maverick, suando frio, diz que não é isso, e explica que eles não têm o ouro agora. Aí ele fica nervoso e inventa uma desculpa na hora. Diz que estão construindo a residência de verão de Sua Majestade e querem fazer um palácio com vilas em volta, por isso precisam da verba. Só que o Noah sabe que isso é caô e uma ofensa ao imperador. O Noah confronta o cara na hora por negar dinheiro para evitar inundações só para construir um palácio, perguntando se ele quer fazer o pai dele parecer um imperador sem noção, e manda aquela intimidação básica. Quer que eu troque uma ideia sobre isso com o imperador agora? O Maverick vai de joelhos pedir desculpas na hora. O Noah exige que liberem a grana pra ontem, e o Maverick grita para os subordinados fazerem a transferência. O Dead assistiu tudo de camarote, chocado com como o moleque dobrou o ministro sem nem suar, e admite que sente vergonha por ter recorrido ao título do príncipe, declarando sua total admiração e prometendo voltar pra Uy para tancar as inundações. Lá fora chega um cavaleiro avisando que Sua Majestade quer ver o Noah agora mesmo. Corta para ele se apresentando diante do rei. O pai dele já pede para cortar as formalidades e começa parabenizando pelo que aconteceu com Uy, porque contaram que o Noah amassou o Maverick. Nosso pequeno fica surpreso com a velocidade da fofoca. O rei manda call de que informação é uma arma e ele tem que manter isso sempre afiado. O Noah não entende muito bem, mas diz que só fez o dever dele. O rei avisa que esse dever não é fácil, já que tem muito charlatão e puxa-saco por aí, e poucos conseguem entregar resultado com naturalidade. O pai chega perto, faz um carinho na cabeça do Noah e diz que ele é impressionante para quem só tem 6 anos. Manda ele ficar de pé. Aí ele pergunta se aquela espada ali é a Leviatã, porque parece ter encolhido. Enquanto ele observa, o Noah percebe que a própria casa dele faz parte da rede de inteligência do pai. O rei reconhece o poder do Noah por conseguir controlar a espada. Nosso pequeno lembra daquela vez que quase transformou geral em saudade, mas conseguiu segurar a onda. O pai diz que ele precisa aprender a manusear essa espada logo, por isso o chamou um instrutor. Aqui somos apresentados ao Damien, um nobre mestre espadachim do Império. O rei afirma que não tem ninguém no nível desse cara, então pede pro Noah treinar
treinar pesado. O Daemon pede um X1 amistoso ali mesmo, só para avaliar o potencial, não a técnica. O rei aceita de boas e a gente vê os dois frente a frente. O Noah puxa a Leviatã, mas a espada começa a bugar e se agitar. Nosso pequeno entende o recado e parte pro ataque. O Daemon bloqueia fácil, tipo, tente outra vez. O Noah recua e nesse meio tempo, a Leviatã mostra flashbacks dos donos anteriores, e o Noah entende que esses caras eram guerreiros tryhard. Ele se lança de novo contra o Daemon e num movimento rápido consegue desarmar o mestre. Depois disso, o cavaleiro Daemon pede desculpas ao rei, dizendo que não tem nada para ensinar pro príncipe. Ele explica que apesar de ter a força de uma criança, a técnica dele foi suficiente para desarmá-lo, o que prova que ele já manuseia a espada como um mestre e seria insolência tentar ensinar mais. Ouvindo isso, o rei começa a rir e diz que o vosso protagonista é incrível, todo orgulhoso. Por causa disso, ele confia ao Noah a seleção de cavaleiros desse ano. O Noah nem questiona e promete cumprir a missão. Agora rola aquela explicação de lore. A seleção de cavaleiros é um evento gigante anual no Império, onde o caminho da espada é a única forma de subir de elo social. Guerreiros de várias regiões lutam até a morte na capital e os vencedores viram cavaleiros, entrando para a classe alta. O Noah revela que a primeira missão de um cavaleiro é obedecer ao seu examinador. Então, se ele conseguir recrutar um cavaleiro OP, ele fica mais forte. O rei pergunta qual método ele vai usar. O Daemon sugere um Battle Royale ou eliminação direta. O Noah ignora e pede só uma coisa: cancelar as eliminatórias regionais e fazer todo mundo lutar na capital, na frente dele. O rei pergunta por quê, e o Noah explica que o Império é grande demais, ele não consegue vigiar as regionais e seria vacilo perder um talento Tier S por algum motivo besta. O rei autoriza e diz que confia no critério dele. Agora no palácio, o Noah pergunta pra Zoe se tem algum aspirante da aldeia dela pra seleção. A Zoe confirma, já que pra gente como eles é a única chance de upar na vida. Por isso, todo ano manda um candidato. O Noah comenta sobre o plano de trazer todo mundo pra capital. A Zoe acha legal, mas fica meio assim. O Noah pergunta qual é a fita. A Zoe responde que é besteira, mas na aldeia dela só mandam um porque a viagem e a estadia custam uma fortuna. Eles fazem vaquinha e mal dá pra um. Ela explica que o candidato carrega o peso das expectativas da vila toda, então é tensão pura. Diante disso, o Noah toma uma decisão. Como ele quer volume e não quer perder talento por falta de grana, ele vai bancar a viagem e a hospedagem de geral. A Zoe diz que o povo ia ficar felizão, mas avisa que isso custaria rios de dinheiro. Mas aqui o Noah mostra que além de governante é empresário e visionário, ou golpista do bem, porque para não gastar construindo alojamento, ele chama o Dylan para investigar quantas casas vazias tem na capital e manda comprar tudo. E se faltar, aí sim constrói um albergue. Também precisam de comida, então ele pede para contatar os comerciantes de confiança. Enquanto isso, ele vai para a cidade, deixando a Zoe maravilhada com o quão incrível é o patrão dela. Depois disso, vemos o Noah com o Byron. O cara passa um orçamento para a seleção com um preço ridículo, que a gente não vê, mas deve ser alto. Mas o Noah diz que isso deixaria o Byron na falência. Mesmo assim, o Byron não tá preocupado, já que é pedido direto do terceiro príncipe. O Noah saca que ele quer algo em troca, porque nenhum comerciante perde grana por amor. Então pergunta logo o que ele quer. O Byron admira a esperteza do moleque. Ele conta que paralelo à seleção, rola um exame para contratar pessoal no palácio e pergunta que tipo de candidato costuma passar. O Noah deduz o plano. O Byron quer infiltrar uma waifu no palácio para ter acesso rápido a informações. E se o rei curtir a garota e ela virar consorte, o lucro do Byron seria incalculável. O louro fica nervoso e diz que isso é independente, pois já mandou um presente para a residência do Noah. O Noah entende que é um pagamento adiantado e elogia mentalmente a astúcia do cara. Ele aceita, mas com uma condição. A mulher tem que ser interessante para o Noah, assim ele pode interceder por ela. O Byron concorda em buscar uma jovem que agrade. Além disso, ele pede permissão para usar o grasão da casa do Noah no negócio, já que percebeu que não tem aliado melhor. Nosso pequeno aceita que ele vire subordinado, mas avisa: traição é banimento na hora. Já na carruagem, o Noah comenta que com o Byron no time ele ganhou vantagem e pode ficar mais forte. Do nada começa a chover. O Noah nota que o rank dele de água caiu de SS para S e suspeita que deu ruim em Armélia. Ele manda Zoe tocar para o palácio para ver o rei. Chegando lá, o rei confirma que tem algo estranho em Armélia, mas admite que foi só intuição. Nisso chega um súdito avisando que estourou uma revolta em Armélia. Com essa info, o rei pergunta pro Noah qual é o tamanho da treta. O Noah pensa que com o rank de água dele caindo pela metade, parece que o poder foi cortado pela metade, mas na real é só uma fração. Então ele infere e diz pro rei que é uma revolta pequena. O rei confirma. Os reportes falam de umas 5.000 pessoas. Ele pergunta se o Noah quer ir lá resolver a parada ao território dele. O Noah responde que sem chances, afinal ele é uma criança e não tem XP de campo de batalha, além de não saber se os soldados vão obedecer. Ele sugere mandar qualquer um dos irmãos. O pai fica surpreso com a recusa, mas aceita, e pergunta quem ele sugere. O Noah sem hesitar responde: Henry. O pai pergunta por quê. O Noah diz que pela magnitude o lógico é um ataque frontal, especialidade do Henry, que é o irmão mais precavido.
O rei concorda com a escolha esplêndida e manda chamar o Henry. Vemos ele junto com o nosso protagonista a caminho do local. O Henry pergunta se ele vai mesmo deixar passar essa chance de farmar mérito, lembrando que no Império acumular conquistas militares abre muitas portas. O Nua se justifica dizendo que foi tudo muito repentino e ele não tá buildado para isso, e que provavelmente só ia fazer os soldados irem de base à toa. O Henry reconhece a atitude precavida. Mas aí do nada o Nua sente a Leviatã apitar perigo. Ele manda parar a carruagem agora. O Henry pergunta o que houve. O Nua explica que a espada reagiu, o que significa que o alvo é ele. O Nua, não querendo envolver o irmão, sai correndo da carruagem ao mesmo tempo que vários círculos mágicos de água aparecem no chão e capturam ele. São assassinos cercando o moleque, mas nosso prota se liberta do feitiço com escudos. Um dos assassinos manda finalizar o garoto. Eles partem pra cima, mas o Nua usa Leviatã e derrota geral com um único corte. Com os inimigos no chão, o Henry se aproxima para ver os corpos. Ele menciona que, segundo os informantes, os rebeldes eram soldados a cavalo, mas não imaginava que teriam gente desse tipo. Ele lamenta não poder interrogar, mas o Nua tranquiliza, revelando que não mandou ninguém pro lobby, só deixou inconsciente, usando a intimidação da espada. Ele pede pro Henry cuidar deles e pergunta sobre essa história de soldados a cavalo, lembrando que Armélia quase não produz montarias militares. O Henry confirma, e isso acende uma lâmpada na cabeça do Nua. No dia seguinte, ele chama o Byron e pergunta se ele negocia perto de Armélia. O Byron confirma. Antes de continuar, o Nua avisa que se vazar algo dali, ele vai ser executado. O Byron aceita o risco. O Nua revela que tá rolando uma rebelião em Armélia e que a força principal deles é soldados a cavalo. Mostrando uma maleta, ele diz que tem 10.000 rines e manda o Byron comprar todo o forume, comida de cavalo, da região. O Byron aceita, mas pergunta sobre a comida para os homens. O Nua manda esquecer isso. Ele explica que Armélia não tem indústria equine e, segundo Henry, devem ter importado os cavalos. Além disso, roubar comida dos aldeões tem limite. Com isso, o Byron entende o plano. Se comprar comida para os soldados, haveria saques. Mas sem comida para os cavalos, a mobilidade deles acaba. O Nua confirma. O Byron, vendo o olhar sério do Nua, entende a jogada e reconhece a audácia, elogiando o brilho do moleque. Ele sai prometendo começar a operação já. Estando sozinho, o Nua supõe que com isso a batalha do irmão vai ficar no modo easy. No dia seguinte, Nua aparece frente ao rei, tipo aquela cena tensa de anime onde tu já sabe que coisa grande vem aí. Sua Majestade manda a real. Conseguiram fazer os assassinos da noite passada abrirem o jogo rapidinho demais, o que já liga o alerta. Eles confessaram que o plano dos rebeldes era sequestrar Noah e usar o moleque como moeda de troca. O rei nem questiona muito a veracidade, justamente porque os caras entregaram tudo fácil demais. Aqui ele até reconhece a astúcia de Noah, mas manda um relaxa, dizendo que tem seus próprios métodos para descobrir se aquilo era verdade ou só papo furado. Ainda assim, como pai, ele sente um alívio gigantesco por não terem conseguido capturar o filho, porque se isso tivesse rolado, o Império estaria num dilema daqueles que dá dor de cabeça até por protagonista mais bufado. No meio disso tudo, o rei comenta a estratégia de foragem, e isso deixa Noah de queixo caído. Tipo, o rei já sabia de tudo, mesmo a ordem tendo sido dada há poucos instantes. Nosso prota fica em choque. Então o rei explica que, diferente da ordem que Noah deu, qualquer outro comandante teria pensado em isolar os inimigos, cortando totalmente o acesso à comida para fazer os rebeldes morrerem de fome. Inclusive, o príncipe Albert sugeriu exatamente isso, deixar os rebeldes passarem fome como castigo. Só que ele não previu que os caras iam simplesmente saquear os aldeões, então acabou apenas cortando o alimento dos cavalos. O rei reconhece que a atitude de Noah foi digna de admiração, mas ele não aceita os elogios assim tão fácil. O rei então começa a pensar numa recompensa. Depois de refletir, solta a bomba. Vai autorizar Noah a adicionar uma espada ao seu escudo de armas. Nesse momento, o choque é geral. Pra quem não tá ligado, o Império é basicamente um país full guerreiro, e usar uma espada num escudo sem permissão direta do Imperador é crime pesado, coisa que pode até te fazer ir de base oficialmente. Agora, quando o próprio rei te concede isso, é simplesmente a maior honra possível. Sem enrolar, Sua Majestade manda Cruz emitir um decreto oficial carimbando tudo. Mais tarde, Noah se encontra com Byron. Ele explica que o forragem próprio para transporte é bem escasso, mas como ele conhece as rotas de entrega, não foi tão difícil assim resolver. Além disso, ele traz info quente sobre Kaf, o líder dos rebeldes. Pelo visto, o cara é extremamente rancoroso e vai fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Byron então manda aquele aviso clássico de amigo preocupado. Mesmo que pareça bobo, toma cuidado. Nesse exato momento, uma criada interrompe os dois, avisando que tem um homem gravemente ferido na entrada, dizendo que traz um informe urgente. Noah vai direto falar com ele. O cara se apresenta como capitão de um esquadrão do distrito de Adora, em Armélia, e já chega soltando o caos. Estourou uma revolta em Armélia. Ele não conseguiu apoiar seu superior e desertou só para vir avisar.
Noah agradece verbalmente, até porque, ele já sabia disso. Ainda assim, ordena que cuidem dos ferimentos do capitão e mande entregar 1000 moedas de rines como recompensa. Isso deixa Byron completamente bugado. Depois, a sós, ele pergunta por que Noah fez isso, já que aquela informação não servia para mais nada. Noah admite que ele tem razão, mas diz que o simples fato do cara ter arriscado a própria vida para avisar já merece recompensa. Byron pensa um pouco e acaba concordando. Mais tarde, já em seu escritório, Noah tá lendo tranquilamente um livro, quando Soy entra cambaleando e cai no chão, completamente abalada. Ele corre para perguntar o que aconteceu. Soy mostra uma bolsa com 500 rines e revela que um desconhecido deu aquilo para ela. O sujeito disse que essa seria a recompensa se ela conseguisse fazer Noah beber um frasco de sonífero. Nosso prota entende na hora que o plano era dopar a bebida para ele apagar bonito. Sabendo que os rebeldes estão por trás disso, ele pergunta por que ela trouxe aquilo até ele. Soy responde que simplesmente não consegue traí-lo. Ela agradece pela ajuda que Noah deu à sua mãe e ao seu povo, mas entre lágrimas confessa que o desconhecido ameaçou matá-la se ela não obedecesse. Mesmo assim, incapaz de trair Noah, ela veio entregar as moedas e o sonífero. Noah fica em silêncio, tenta entender tudo e escreve uma nota. Em seguida, ele decide recompensar Soy. Se os desgraçados tentaram comprar a traição dela por 500 rines, ele, como bom senhor, vai adicionar um 0 a esse valor. Calma, não a esquerda para ferrar tudo, mas a direita para recompensar de verdade a lealdade dela. Soy diz que não pode aceitar, mas Noah insiste. Ela acaba aceitando, agradecendo entre lágrimas pela generosidade. Só que agora Noah precisa que ela faça algo para ele. Ele diz que vai tomar o frasco e pede que ela entregue quando ele ficar inconsciente. Soy recusa no começo, entra em pânico, mas no fim aceita. Depois disso, Noah manda ela se esconder, porque esses lixos podem tentar silenciá-la. Soy, ainda insegura, pergunta o que ele pretende fazer. E aí, corte seco de cena. De repente, vemos Noah despertando em um lugar estranho. Ele ouve os bandidos conversando, planejando apunhalá-lo com uma espada curta bem estranha, mas resolvem não usar ainda, porque o senhor Kafun mandou deixar isso como último recurso. Com isso, eles não fazem nada por enquanto. Noah entende tudo sem nem precisar pensar muito. Ele percebe que está amarrado de pés e mãos, então puxa a espada que tinha escondido na orelha, sim, na orelha, e como também não tiraram seu anel, e usa isso para cortar as cordas. Só então ele nota que está na parte traseira de uma carruagem. Antes de agir, ele pede para Leviatã mostrar suas memórias. Aí vemos que depois que ele apagou por causa do sonífero, os bandidos entraram, amarraram e Soy conseguiu fugir a tempo. Eles não a seguiram para não chamar a atenção dos guardas. Depois jogaram Noah na carruagem e meteram o pé. Com tudo isso esclarecido, Noah entende a situação e se levanta diante dos bandidos, que estavam acampados como se nada tivesse acontecido. Um deles reclama, perguntando quem foi o idiota que amarrou ele tão mal. Sem medo algum, os caras se aproximam e provocam, perguntando se Noah quer lutar, lembrando que da outra vez seu irmão o salvou, mas agora ele tá sozinho, solinho, sem plotear amor de amigo. Só que Noah responde do jeito mais seco possível. Com um único ataque, ele silencia o falador, que basicamente foi de base instantâneo. O clima pesa na hora. Ele diz que eles são só perda de tempo, porque se deixou sequestrar, achando que ia conseguir informações valiosas, mas no fim das contas, eles não passam de peões descartáveis. Furiosos, todos os bandidos sacam suas espadas e partem para cima dele. Noah simplesmente não se segura mais e vai passando todo mundo um por um, fazendo geral virar saudade sem cerimônia. Quando a poeira baixa, ele vê Zoe chegando acompanhada dos guardas. Noah já pergunta na lata por que ela veio, lembrando que tinha mandado ela se esconder. Zoe responde que ficou preocupada com ele e resolveu vir só por precaução. Mas agora tá ali, completamente surpresa, vendo que o garoto resolveu tudo sozinho, sem precisar de ninguém. Nesse momento, Noah pede pro cavaleiro que tá no comando não encostar nos bandidos, porque aqueles ali também são cúmplices dos anteriores. Só que, quando um soldado vai mexer em um dos corpos, uma espada cai no chão. O cara já ia pegar a arma, mas Noah manda parar na hora e ordena que todos recuem. Graças a Leviatã, ele consegue ver o miasma da maldição escapando de dentro daquela espada. Instantaneamente, Noah reconhece. É uma espada carregada com o rancor do ferreiro que a forjou, ainda vivo ali dentro. Todo mundo fica em silêncio, esperando para ver o que esse monstrinho vai aprontar agora. Noah conversa com Leviatã e pergunta se ele consegue fazer algo. A resposta vem sem palavras. A espada começa a brilhar e libera todo o miasma sombrio acumulado, disparando como um projétil em direção a um lugar distante. Aquilo atravessa as nuvens, corta o céu, sobe até o espaço e em questão de segundos chega ao destino. Sim, atravessando em cheio a testa do sujeito que forjou a espada, que convenientemente era ninguém menos que o líder dos rebeldes. Isso mesmo, o Sr. Kafun foi de base assim em modo sniper espiritual, sem nem entender o que aconteceu.
No dia seguinte, Noa já está reunido novamente com o rei. Sua Majestade o parabeniza mais uma vez e pergunta se ele usou sua espada naquela façanha absurda. Noa confirma e explica que usou o rancor da espada como sinal, apontando para o dono dela e disparando um ataque de longa distância com Leviatã. Com a morte do líder, a rebelião de Armélia foi esmagada em questão de instantes por Enri, encerrando o problema sem esforço extra. Agora vemos Noa em plena audiência, diante do rei e dos nobres, discutindo o destino dos envolvidos na rebelião. Levado pelo calor do momento, o rei ordena preparar bois e cavalos, afirmando que vai esquartejar todos eles. A galera da corte aplaude a decisão, achando aquilo o máximo. Só que Noa, com uma confiança absurda para alguém do tamanho dele, discorda. O salão inteiro cai num silêncio mortal. O rei pede uma explicação. Então, Papi Noa explica calmamente que o castigo deve seguir a lei, e a lei imperial diz o seguinte: pena de morte para o líder, enforcamento para parentes e cúmplices diretos e decapitação para o restante, de acordo com o nível de envolvimento. Além disso, ele ressalta que, apesar de esquartejar ser uma expressão comum, isso simplesmente não existe na legislação imperial. O rei rebate dizendo que eles mancharam sua honra. Noa, tranquilo como quem está lendo um manual, responde que se o próprio imperador violar a lei, o ordenamento público vai para o ralo. Por isso, pede que ele reconsidere. Depois de ouvir tudo, o rei reconhece o erro e agradece por ter sido corrigido. A galera fica em choque. Mesmo assim, o rei afirma que um castigo leve não satisfaz, então aplicará a pena máxima permitida pela lei, sem chance de redução. Pergunta Noa se ele concorda. O garoto responde que não tem objeção alguma. Com isso, o rei passa a responsabilidade ao primeiro-ministro. O público continua completamente atônito, não só pelo fato de Noa ter corrigido o próprio imperador, mas porque ele é só uma criança e nem piscou. Começam a chamá-lo de gênio enviado pelos céus, um prodígio de verdade. O rei então se levanta e agradece a Noa por impedir que ele manchasse seu próprio nome. Como recompensa, anuncia que vai conceder a ele um título. Diz que qualquer um de seus filhos poderia aconselhá-lo, mas estar certo é uma virtude rara. E para que todos conheçam a sabedoria de Noa, concede a ele o título de sábio. A sala inteira fica fascinada. Noa agradece ao pai, dizendo que é uma honra imensa receber esse título. O rei comenta que gostaria que ele tivesse nascido alguns anos antes, mas o público já está ocupado demais bajulando o príncipe sábio para ligar para isso. Mesmo assim, desejam a ele uma longa vida. O rei então pergunta se Noa já escolheu os métodos que usará para as eleições. Noa responde que já tem algo em mente, mas vai mostrar em outro momento. Mais tarde, vemos Noa tomando chá, cercado por 4 ajudantes segurando baldes de água. O rei está na frente dele e pede que joguem a água. Assim que fazem, o anel de Noa ativa e cria uma proteção perfeita, nenhuma gota encosta nele. O rei explica o método de seleção. Ele vai deixar que o ataquem e decidirá com base em quem mais o impressionar. O rei diz que não esperava nada menos dele. Assim, Noa não vai se cansar muito e consegue aguentar toda a seleção, embora exista o risco de alguém quebrar sua defesa. Mesmo assim, Noa aceita esse risco. Ele ainda revela que está preparado para enfrentar um oponente extremamente poderoso. O rei fica surpreso, mas sorri orgulhoso da coragem do filho, digna de um verdadeiro príncipe sábio. Mais tarde, o rei conversa com o primeiro-ministro. Ele menciona aquele comentário: gostaria que você tivesse nascido alguns anos antes, perguntando se o rei não achou que passou do ponto. O rei apenas sorri e diz que não vê problema algum em ter sido aconselhado ali mesmo pelo próprio filho, que ainda derrotou o inimigo sem nem pisar no campo de batalha. Reconhece, porém, que isso é algo sem precedentes e confirma o que já suspeitava. A espada do Noa tem um poder simplesmente aterrador. Então ele chama o ajudante Cruz para trazer aquilo. O rei explica que, segundo a lenda, o verdadeiro selo de Leviatã jamais deve ser quebrado, mas ele acha que talvez nem o Noa seja capaz de fazer isso. Confiança total do pai, diga-se de passagem. E já chegamos naquele pique com o torneio rolando solto. Se liga que a seleção de cavaleiros é o evento mais hypado do ano no Império Myris. Pra quem não manja, Myris é uma palavra antiga que significa guerreiro, e o lugar faz jus ao nome, sendo a nação dos brabos, onde o único jeito de subir na vida e ganhar cargo alto é no puro mérito militar. Essa peneira de cavaleiros é o que define o destino da galera. O exame sempre atrai uma multidão, mas esse ano o hype passou do limite, porque um dos príncipes decidiu ser o examinador, algo que nunca tinha rolado antes. A galera brotou em peso só pra tentar ver o cara por um segundo, e lá está o nosso protagonista, o Noa,
jogando o fino da calma, tomando sua xicrinha de chá enquanto um candidato tenta acertar ele de todo jeito, mas não arruma nada contra o escudo do príncipe. O cara bateu tão forte e de forma tão bruta que a própria espada dele foi de base, quebrou todinha. O público já começou a achar que era perda de tempo, porque ninguém conseguia nem triscar no príncipe sábio. O imperador também tá lá de olho no evento, sentindo que o clima tá muito mais eletrizante que o normal, mas ele tá focado mesmo no resultado. Esse torneio serve pra garimpar talentos e ele tá doido pra ver quem o Noah vai draftar pro time dele. Com certeza vem coisa boa por aí. Outro participante tentou dar um show usando magia, um negócio visualmente absurdo e muito poderoso, mas por mais bufado que fosse o ataque, não fez nenhum risco no escudo do Noah, que continuava lá focado no seu chá. E como o sol já estava indo de arrasta pra cima e a noite chegando, parecia que ninguém ia passar no teste hoje. Porém, ainda restava uma última candidata e a senhorita para bem na frente do nosso príncipe. Dava pra ver que ela estava com o nervosismo no talo, mas tentou manter a pose e quando soltou o ataque, o Noah teve que spawnar o escudo instantaneamente. Só que não adiantou nada, porque a mina simplesmente quebrou a defesa dele. Ela viu que ainda dava pra atravessar e botou mais pressão e força, até que o escudo virou patê, estraçalhado no chão. O problema é que, sem querer, ela acabou dando um corte no Noah. Na mesma hora, ela entrou em choque, começou a pedir desculpas desesperada e cheia de medo, mas os guardas já cercaram a coitada e não deixavam ela nem respirar. A galera já estava imaginando que ela ia ser banida da vida por ter ferido o príncipe. Mas o Noah se colocou na frente e mandou soltarem a garota. Logo em seguida, ele perguntou o nome dela e ela respondeu que era Shirley Grants. Para surpresa de geral, ele mandou um "você passou". O Noah disse que não tinha revelado os critérios antes, mas que ela estava aprovada e pronto. Quando o povo viu que ele estava perdoando quem machucou ele, geral ficou em choque com a grandiosidade do cara. E o Noah não parou por aí, já meteu o convite para ela ir na casa dele, comentando que a armadura dela era top. A Shirley explicou que aquela build estava na família dela há gerações. Mas antes de continuar o papo, ela perguntou se era sério o que tinha passado e se não ia rolar um castigo. O Noah mandou a real. Ferir ele sem querer não é crime, até porque foi ele quem deu a ordem para atacarem com tudo. Nesse momento, ele pediu para ela levantar e repetir o ataque. A Shirley ficou meio sem entender nada, mas ele lembrou que um cavaleiro precisa obedecer às ordens de seu mestre. A Shirley pediu desculpas e seguiu o comando, se concentrando o máximo que podia. Ele subiu o escudo de novo, mas dessa vez o ataque dela não fez nem cócegas. A mina ficou bugada e o Noah explicou que se ele quisesse, teria se defendido antes tranquilamente. Ele não foi ferido por acidente e reforçou que o dever do cavaleiro é a lealdade absoluta. Ao atacar ele para valer, ela provou que não ia ficar se contendo por medo do status dele. Ela foi pra cima com sangue nos olhos mesmo depois de ter visto sangue, e isso pra ele é o talento necessário. Vendo a determinação do príncipe, a Shirley ajoelhou e jurou lealdade eterna. Foi um gesto meio teatral, mas o Noah curtiu. Além disso, quando ele checou os status dela, viu que a mina tinha dado um baita buff nos parâmetros dele. Logo depois bateram na porta. O Wood trouxe um médico para dar um check-up no nosso prota e o Noah achou que eles estavam sendo exagerados demais. O doutor avisou que, por sorte, o corte não atingiu ossos nem tendões, o que deixou a Shirley bem mais relaxada. Por outro lado, ela comentou que era bizarro como curavam cortes ali, já que na vila dela nem existia médico. O Noah ficou intrigado e perguntou o que faziam com os doentes lá. E a Shirley contou que uma anciã rezava por eles para purificar o mal. O doutor explicou que isso é o padrão em vilas mais pobres. E ouvindo isso, o Noah perguntou se para ser médico precisava começar como aprendiz. O cara confirmou, e então o Noah deu a primeira missão para Shirley. Ela teria que buscar as crianças mais esforçadas da vila dela para que o Wood as treinasse como aprendizes. E como ele é o príncipe, não teve nem como o doutor recusar. O Noah ainda avisou que ia pagar todos os gastos, porque queria formar médicos para cuidar da galera da vila. A Shirley ficou tão grata que só faltou beijar o chão, mas o Noah lembrou que agora ela é uma cavaleira e cavaleiros não fazem essa reverência. Ele já sacou que vai ter que ensinar etiqueta pra ela. Depois disso ele se despediu e na manhã seguinte vemos a Shirley já se preparando, toda orgulhosa por agora fazer parte da elite dos cavaleiros. Quando ela tava descendo, deu de cara com a Zoe, que perguntou se ela tinha dormido bem. A coitada admitiu que não conseguiu pregar o olho porque não estava acostumada com tanto luxo. Ela percebeu que até a casa dos servos do príncipe era nível mansão. Enquanto elas caminhavam, encontraram um grupinho de servas num papo super animado. A Zoe perguntou qual era a fofoca e descobriu que elas estavam lá, todas iludidas, fantasiando sobre quem seria a sortuda que ia casar com o senhorito Noah. A Shirley tenta meter aquele migué de que o Noah só tem 6 aninhos de idade, mas as servas já cortam o barato dela na hora. Elas explicam que no Império o sistema é bruto. Os outros príncipes casaram tudo bem antes de atingirem a maioridade, que é os 15. Por causa disso, as fofoqueiras de plantão já estão num hype absurdo, fantasiando com as princesas e garotas mais bonitas de outros impérios que poderiam fechar esse chip. Lá em Armélia, por exemplo, o boato é que tem uma menina da família Anjo que seria a dupla perfeita para o nosso patrão.
A Zoe acha isso uma falta de respeito sem tamanho, mas outra menina manda o papo reto. Isso só mostra o quanto o príncipe é popular, tipo um idol de K-pop medieval. O negócio tá tão louco que não para de abrir café na rua em frente à mansão, e o lugar vive lotado de mulheres esperando o Noah dar as caras, só pra ver se ele nota elas. Elas lembram que a Evelyn sempre fala que não existe príncipe mais gente boa que ele no mundo, então é óbvio que a popularidade dele ia estar no teto. Aí as meninas começam a aloprar a Zoe, porque ficaram sabendo que ela começou a treinar magia no off, e já sugerem que ela tem alguma intenção oculta com isso, querendo se destacar pro mestre. A coitada diz que só quer ser útil e servir bem o Noah, mas fica com tanta vergonha que sai fora na mesma hora, o que as outras acham a coisa mais adorável do mundo. Mais tarde, chega um representante dos cavaleiros com o relatório final do evento deste ano. O cara avisa que os novos recrutas são de um nível absurdo e que a Ordem dos Cavaleiros está super agradecida pelo Noah ter dado essa força. Mas o nosso prota é recíproco e manda que é isso, vocês que fizeram um trabalho pesado de gestão. Ele pede pra Shirley escoltar o convidado até a saída, e quando o cara já tá saindo, ela faz aquela reverência caprichada e agradece por ele ter vindo. O cavaleiro racha o bico e explica que não precisa dessa formalidade toda, porque agora eles são companheiros de armas, parças de guerra. Ele até comenta que o príncipe provavelmente mandou ela fazer isso, só pra ela aprender como as coisas funcionam na prática. Como o cara é veterano, ele deixa um conselho de ouro pra ela. Você nunca vai quebrar a cara se for sempre leal a esse príncipe. Ele bota a maior pilha pra ela se esforçar ao máximo, e a Shirley volta pro posto com sangue fervendo de motivação. Quando a noite cai, o Noah decide fazer uma festinha para comemorar o sucesso da seleção de cavaleiros. A Alike tá lá soltando o vozeirão, e como sempre, a voz dela soa incrível, enquanto nosso prota recebe os parabéns do Alan e da filha dele. A Shirley tá parecendo criança que se perdeu na Disney, olhando para cada canto da festa chocada, porque aquele mundo de luxo é totalmente novo para ela. O Noah já manda o Alan e a filha irem aproveitar o rolê e não perderem tempo ali puxando o saco dele. Mas antes de saírem, ele solta o código. Diz que ali só tem comerciante que tem esquema com a casa dele, então eles já sabem o que fazer para movimentar os negócios. O Alan saca a malandragem na hora e já entra em ação. Nesse momento, Alike termina a performance e geral começa a aplaudir. O Noah fica todo orgulhoso vendo que a build de cantora dela tá evoluindo rápido. Mas aí a Zoe aparece com uma carta na mão. Ela tá com uma cara de preocupação, dizendo que nem sabia se devia entregar aquilo, mas que estava endereçada direto pro protagonista. O Noah já vai pro canto conferir o que é. As meninas ficam tensas porque não tem nada escrito no envelope e pedem pra ele ter cuidado porque podia ser uma armadilha ou qualquer coisa perigosa. O Noah tranquiliza elas, porque sabe que com o Leviatã ativado, nada passa despercebido. Quando ele começa a ler, o semblante dele muda e a preocupação bate forte. Parece que ainda tem uns rebeldes teimosos em Armélia tramando alguma doideira. Os caras não se renderam e o Noah não faz ideia do que eles planejam. Mas ele percebe que quem mandou a carta foi o mesmo soldado da última vez, aquele que avisou da rebelião, e o cara se infiltrou no meio dos inimigos para investigar. A Zoe lembra do cara, dizendo que ele parecia admirar muito o Noah, e o prota confirma. Elas ficam impressionadas que o soldado foi por conta própria fazer esse serviço de espionagem, mas o Noah avisa que isso é perigoso demais. Se passar por espião sem ter treinamento, é pedir para virar saudade se for descoberto. Sabendo que o Henry tá naquela área, o Noah manda um mensageiro urgente para tentar parar o cara o quanto antes. Ele faz a Zoe preparar tudo na pressa, mas na manhã seguinte chega outra carta que ele lê com um aperto no coração. O Noah fica mauzão porque do jeito que ele previu, o soldado foi pego e os caras começaram a torturar ele sem dó. Se ele tivesse confessado rápido, teria ido de base logo e parado de sofrer, mas o cara foi tão fiel ao Noah que não abriu o bico por nada, o que fez os rebeldes serem ainda mais brutais na tortura. A unidade do Henry conseguiu fazer o resgate, mas o soldado está inconsciente entre a vida e a morte, e o Noah se sente o culpado direto por isso. A Shirley fala para ele não pensar assim, que ele não tinha o que fazer, mas o Noah manda o papo reto. Se ele tivesse a informação antes, podia ter evitado essa tragédia. Ele lembra do que o pai ensinou, que informação é uma arma, e ele precisa começar a usar isso direito. Ele já manda a Zoe ligar para os contatos em Armélia e avisa que não quer economizar nada, quer os melhores médicos, os remédios mais caros e o que for preciso para não deixar o cara morrer. Por dentro, o Noah reflete que sacrificar uma vida leal por um dado qualquer não vale a pena nunca. A Shirley fica ali, só sacando como o coração do príncipe funciona. No dia seguinte, ela volta a ser a escolta pessoal dele e tá toda empolgada de novo porque tá vendo coisas que nunca imaginou na vida, mas o Noah pede pra ela focar porque eles estão em horário de serviço. O plano do nosso herói é comprar um presente pro Henry, pra agradecer pela ajuda com a revolta e pela carta. Eles vão numa loja de antiguidades e o dono traz um monte de bugiganga rara e artefatos novos pro Noah avaliar.
O Noah olha tudo, mas o olho dele brilha quando vê uma parada que tá coberta por um pano. Ele pergunta o que é aquilo, e o comerciante já puxa o saco, dizendo que o príncipe tem um faro de mestre. Quando tiram a manta, aparece uma estátua de vidro de uma mulher que é a coisa mais linda do mundo. É uma peça única, feita por um artesão lendário chamado Lindsay, um negócio de outro nível. Essa parada de vidro aí é técnica perdida, nível relíquia de evento limitado. O comerciante manda o papo de que só existem 2 estátuas da deusa iguais a essa no mundo todo. O Noah dá aquela analisada de pro player, olha de cima a baixo e fica hipnotizado pela peça. Ele decide levar na hora e pergunta se 10 mil pratas tá suave. O dono da loja quase cai pra trás de alegria, diz que com certeza, mas o Noah é tão brabo que entrega bem mais que os 10 mil. O extra é a gorjeta, porque o cara trouxe um item lendário pro shopping do príncipe. Só que aí, do nada, quem aparece? O Oscar, outro irmão do Noah. Ele soube que o caçula tava batendo perna ali perto e resolveu dar um salve. O Oscar já chega perguntando se ele achou algum loot valioso, mas quando bate o olho na estátua, o clima muda. O cara fica até meio murcho, porque ele já tinha a primeira das 2 estátuas que existem no mundo. Ele tava doido para colecionar o set completo e agora viu que o Noah dropou a peça que faltava. E aí, o que o Noah faz? Tu não vai acreditar. O moleque simplesmente pega a estátua e estraçalha ela no chão. O barulho do vidro quebrando deixou geral em choque. Tipo, que raios você acabou de fazer, doido? O Noah, tranquilão, diz pro comerciante relaxar, ficar com o dinheiro e ainda solta mais um bônus pelo transtorno. A única condição? O lojista tem que espalhar o boato na Rua do Cobalto, onde a galera dos tesouros se junta, que a segunda escultura apareceu, mas foi de base e quebrou. O Oscar fica de queixo no chão, mas logo saca a jogada de gênio. Agora que a estátua dele é a única que sobrou no mundo inteiro, o preço dela vai disparar pro infinito. É o puro suco do capitalismo. Escassez gera valor. O Noah diz que tesouros são de quem chega primeiro, e embora sinta um pouquinho de pena da obra da escultora, o que importa é o lucro do irmão. O Oscar admite que só foi ter esse raciocínio depois de adulto, e confessa que tá devendo uma pro maninho. Ele se despede, e o Noah volta pro dilema de ter que escolher outro presente. Na saída, o Noah percebe que a Shirley tá com aquela cara de não tô tancando. Ele pergunta o que foi e ela confessa que, embora entenda a lógica, destruir um tesouro daqueles foi bizarro. Mas o Noah manda a Red Pill definitiva. Shirley, tesouros de verdade são outra coisa. Aquilo era só um objeto. Ele explica que tesouro real é quem arrisca a vida para trazer informação, quem se mata de trabalhar para não quebrar a confiança dele, ou quem jura lealdade e dá o sangue para ajudar por menor que seja o esforço. Ele olha fixo para ela e solta. Os verdadeiros tesouros são as pessoas. Você, por exemplo, é um dos meus tesouros. A Shirley fica sem reação, com o coração errando a batida, enquanto Noah diz que ela aprendeu muito sobre ele nesses dias. Ele sai caminhando, e a mina fica ali, embobada, achando que ele parece um rei épico saído de um teatro. Ela sai correndo atrás dele, toda feliz, gritando que vai seguir ele pro resto da vida. Por dentro, o Noah só pensa que quer farmar ainda mais tesouros humanos para quando ele crescer e for pros seus próprios domínios. E se liga no time skip. A gente dá um salto de 6 anos no tempo. O Noah agora tá com 12 anos, com aquela vibe de príncipe sábio evoluída, e tá se despedindo de boa parte das suas servas para seguir para uma nova fase. E olha só, mesmo com o tempo passando e o visual não mudando muito, o comportamento do nosso protagonista continua o mesmo. Por exemplo, enquanto ele tá lá tomando aquele chá da tarde de lei, percebe que uma das empregadas tá com uma pulga atrás da orelha. A novata se chama Gigi e conta pro Noah que já faz 3 dias que não param de chegar presentes de aniversário para ele. Ela acha isso uma loucura total, mas pro Noah é apenas uma terça-feira comum. A Zoe até comenta que no ano passado, a festa de entregas durou uma semana inteira. A novata quase cai dura. E o pior é que ela nem sabe da missa à metade. Não é só receber, tem que anotar cada detalhe de quem mandou o que consome um tempo absurdo. Mas como a Evelyn tá no comando dessa logística, tudo tá fluindo que é uma beleza. Deixando essa parte social de lado, a história nos confirma que o nosso príncipe sábio agora tá com 12 anos, e em reconhecimento aos seus feitos lendários, tipo domar o Leviatã, o imperador o designou para o Ministério de Assuntos Militares. Ou seja, o moleque tá cuidando das forças imperiais, embora tenha alguém com uma patente maior que a dele no momento. E o nosso prota foi justamente visitar esse figurão, que por acaso é ninguém menos que o Henry. Obviamente, o Noah é super bem recebido pelo irmão, e a galera já o respeita num nível absurdo, chamando ele direto de príncipe sábio.
Aparentemente, o Henry mandou chamar o Noah porque queria a opinião dele sobre uma treta específica. Ele mostra que o imperador decretou que um tal de Ray lidere um exército para acabar com uma rebelião na fronteira sul. Aquele lugar tá cheio de bárbaros que estão se aproveitando da diplomacia do império. Então, a ideia é mandar um exército para mostrar quem é que manda e impor a diferença de poder. E o tal Ray que vai liderar essa missão tá ali na frente do Noah. Ele é o braço direito do Henry, admirado por ser um grande guerreiro e ter um dom para estratégia. Sem dúvida, é o cavaleiro mais brilhante a serviço do Henry. Mas o Noah, com aquele olhar clínico, só quer saber uma coisa e pergunta na lata: quantos soldados você tem? O Ray fica tão chocado com a pergunta que hesita em responder. O clima fica tenso, porque na teoria ele só perguntou um número. Mesmo assim, o cara tá suando frio para responder. O Henry até questiona o Noah do porquê desse interesse nas cifras, mas como sabe que o irmãozinho é um gênio, vira pro Ray e pergunta: o que raios você tá escondendo? O sujeito não tanca a pressão e cai de joelhos na hora pedindo perdão. O Henry fica pistola, mas o Noah, mantendo a calma, tenta tranquilizar a situação. Ele explica pro Ray não ter medo. Afinal, o dever de um general é aumentar o número de tropas mesmo. A intenção não é jogar a culpa nele. Normalmente não haveria problema, já que esses números inflados servem como método de intimidação. O Henry entende a lógica. Mesmo que seja mentira, mete mais medo dizer que tem 100 mil homens. Mas então, qual é o BO dessa vez? O nosso prota manda a real. Dessa vez é diferente. O imperador ordenou acabar com eles. Por isso ele perguntou o número real. Ele precisa da verdade nua e crua. Segundo Ray, são apenas uns 2.000 homens reais. O cenário não é bom, mas ele precisa garantir essa cifra. O Noah começa a assinar um papel e pede para o Ray levar ao ministro das Finanças. Ele vai solicitar fundos para mais 2.000 homens como gastos imprevistos, e essa grana vai direto para o Ray. O cara não entende nada, mas o Noah explica. Ele pode ficar com o dinheiro, mas em troca, o Noah não vai aceitar nenhuma derrota. O pobre Ray quase tem um treco, mas entende o recado. O Noah é tão bom na manipulação que o Henry acha que ele está tratando o general como se fosse um cachorrinho adestrado. Depois dessa aula de política, os príncipes saem do local e o Henry lembra que o irmão ainda não pisou num campo de batalha. O Noah confirma, e isso o lembra que apesar de ter 12 anos, suas estatísticas físicas ainda estão no nível 1. Ele supõe que seja por causa das normas da família real. Acontece que muitos filhos da realeza morrem cedo. Oficialmente dizem que é doença, mas a realidade é mais cruel. Rola muito envenenamento nas disputas de poder internas. De qualquer forma, a vida de um herdeiro é sagrada. Sem ordem imperial, príncipe não vai para a guerra até crescer. O Henry diz que agora, com 12 anos, ele precisa de experiência para ganhar prestígio antes de assumir suas terras. O Noah diz que topa, mas só quando o imperador der o ok. O Henry concorda, até porque com aquela espada mágica, o moleque não vai passar sufoco. Noah, curioso, continua perguntando qual foi a primeira batalha do irmão, mas a conversa é cortada por uma garotinha correndo desembestada, parando bem na frente da carruagem e fazendo tudo frear bruscamente. Outras crianças vêm atrás, fugindo de uns vândalos que estão na cola deles. Os bandidos tratam as crianças como brinquedos, dizendo que correr é inútil, enquanto os pequenos só imploram por ajuda. E como sempre, os NPCs ao redor não fazem nada. O Noah desce e manda pararem. Os ignorantes mandam o anão não se meter. Mas o Noah, com a maior calma, pergunta se eles têm registro ou certificado para aquele negócio. Ele quer saber porque, segundo a lei, tráfico de pessoas sem registro é crime grave. Os vândalos ficam bravos e mandam o "toma aqui teu registro", tentando agredir o garoto. Mas o nosso prota, com uma delicadeza ímpar, invoca a espada e começa a derrubar um por um. A destreza é tanta que a galera em volta acha que ele é um mestre espadachim e se pergunta de onde saiu esse prodígio. O Henry também acha o trabalho esplêndido e as crianças olham com pura admiração. O Noah se aproxima para confirmar se eram traficantes e, chorando, um deles diz que queriam vendê-los por uma fortuna. Antes que o papo continue, aparece um senhor com uma cara muito feia e desagradável, dizendo que é uma honra conhecer o príncipe sábio, mas que já deu. Ele conta na maior cara de pau que ganha a vida negociando jovens e que não vai dizer o nome, mas deixa claro que é um dos homens a serviço de Gilbert, o primeiro príncipe. Noah analisa a situação. O cara parece saber quem ele é, e se tá usando o nome do irmão mais velho como escudo para mandar ele não se meter, pode ser verdade. Isso coloca o Noah numa sinuca de bico. Com tanta gente assistindo, o velho nojento sugere que ele faça vista grossa, para não causar alvoroço.
Noah pergunta se o Henry conhece o sujeito, e o irmão diz que não. O velho descarado ia abrir a boca para dizer que é normal não o conhecerem, mas aí a espada Leviatã ativa sozinha. E o sujeito apaga na hora. Aproveitando a deixa, o nosso prota fala pro público: esses caras se passaram por subordinados do primeiro príncipe. Podem enganar quem quiserem, mas não a mim e ao meu irmão. A multidão entende que era o impostor e começa a se perguntar quem é o garoto. O burburinho rola e reconhecem ele como o príncipe sábio, o benfeitor da cantora Alei. Vendo que é realeza, a poeira baixa. Noah manda prenderem os homens e levarem para a mansão do primeiro príncipe, sob a acusação de manchar o nome dele em público. Enquanto isso, ele vai cuidar das crianças. Mais uma vez, o Henry acha que o Noah resolveu o problema de forma genial. O Noah fica aliviado que funcionou, porque se eles realmente trabalhassem para o Gilbert, não daria para eliminar assim fácil. Mas se ele não fizesse nada, confirmaria que o Gilbert está envolvido com o tráfico de escravos. Tratando-os como impostores, ele joga a bomba no colo do Gilbert, que vai ter que se livrar deles. O Henry acha o irmão meio doido, mas muito inteligente. Depois disso, os dois vão comer um filé que parece estar uma delícia. Mas a paz dura pouco. O Dylan chega com uma mensagem do primeiro príncipe. O Henry pergunta o que rolou, e o Noah conta. Gilbert agradeceu por capturarem os impostores. Disse que os interrogou e que estavam usando o nome dele falsamente. A intenção era entregá-los à justiça, mas num momento de descuido, todos tiraram a própria vida. Henry e Noah sacam na hora. Noah fica bolado porque valoriza a vida e sabe que o irmão entende o recado. O Gilbert basicamente fez uma queima de arquivo. Noah fala sem rodeios. É óbvio que o Gilbert estava por trás da rede de tráfico de escravos. Henry concorda, lembrando que o irmão mais velho anda obcecado por comprar lojas e terras. Tudo parece banalidade, mas o Noah teoriza que é falta de opção. O Gilbert é primogênito, mas é filho de uma concubina, então nunca será imperador. Talvez ele busque desabafar a frustração ou achar algo que substitua o trono. Por isso os negócios escusos. O Henry, que já vive impressionado com o irmão caçula, acha incrível ele deduzir tudo isso. O Noah acha óbvio, mas agradece. Quanto às crianças, nosso prota garantiu que ninguém mais vai poder vendê-las. Agora são livres. Mas vendo a reação delas, Noah pergunta se tem para onde ir. A resposta é triste. Não. Um foi vendido para pagar a colheita, outro para pagar o enterro da mãe. Pais terríveis. Noah sabe que se devolvê-los, serão vendidos de novo. Então ele diz pro Dylan que vai assumir a responsabilidade. Vai arrumar teto, trabalho e educação para quem quiser estudar. O Dylan diz que é o de sempre, vindo do Noah. Uma das meninas pergunta se ele vai comprá-los, e o Noah nega. Eles podem ir embora quando quiserem. A única coisa que ele não tolera é traição. As crianças nem entendem o conceito direito, mas o Dylan, aquele velhinho gente fina, diz para agradecerem e servirem de coração. Todos agradecem em uníssono. Vindo isso, a Shirley lembra que pro Noah gente é tesouro. Na manhã seguinte, Noah chama a Evelyn. Ela achou que era sobre os presentes de aniversário, mas o papo é sério. Ele entrega uns papéis importantíssimos, a nomeação dela. A partir de agora, ela vai governar uma pequena zona de Armelia. Com isso, ela vira funcionária de pleno direito. A Evelyn fica feliz, mas nem tanto. Governador é muita responsa e um salto na carreira, mas ela quer continuar servindo o senhorito dela, não quer se separar. Noah insiste, dizendo que observou o potencial dela por anos e que é um desperdício ela só servir chá. Se ela mandar bem como governadora, prova que o Noah tem bom olho para talentos. Evelyn se sente honrada e sai toda contente com a missão. A Shirley, que tá sempre na cola do prota, vê que ele é incrível. Ela ia comparar ele com o primeiro príncipe, mas o Noah a corta, dizendo que tem coisas que a gente não fala em voz alta. Ela pede desculpas, mas continua pensando, o Noah é brabo demais. Pouco tempo depois, o nosso prota se reúne com o pai, o imperador, que já tá sabendo que ele protegeu a honra do Gilbert. Noah diz que foi coincidência e só prendeu quem quebrou a lei, mas por dentro sabe que o irmão mais velho é astuto. Em vez de esconder, fez parecer que não tinha nada a temer. O imperador, testando o filho, pergunta qual a punição para tráfico ilegal. Noah recita o Código Penal. O líder perde o braço dominante e os outros vão para o serviço militar obrigatório. O imperador confirma com o ministro e fica todo orgulhoso do garoto. Ele pergunta como foi o confronto, sabendo que os bandidos tentaram reagir. Noah diz que conseguiu se defender. O pai sabe que perguntar se ele tá bem é bobagem, e, sendo honesto, diz que se fosse ele disfarçado, teria dado uma surra neles. O ministro alerta: Majestade, isso seria crime de lesa majestade, punido com pena capital. Todo mundo ri da piada, mas o Noah manda o nerd emoji.
Na verdade, não. Se a identidade do monarca é desconhecida, a lei de lesa majestade não se aplica. Seria agressão comum. O silêncio reina, todo mundo gela com a correção. Até o Noah percebe que foi longe demais com o tecnicismo. Faltar com respeito ao imperador é tenso, e ele pensa que devia ter ficado quieto. Ele até tenta se desculpar, mas o pai começa a rir alto e diz pro ministro: "Ganhei a aposta." Aparentemente, eles apostaram para ver se o Noah defenderia a lei cegamente, não importando quem estivesse na frente. Foi só um teste. O imperador levanta e solta a bomba. Noah agora é o novo ministro da Justiça. A galera ao redor entra em choque e começa a ovacionar. Príncipe Ministro da Justiça. O pai tá explodindo de orgulho. Noah vai visitar a lei pensando que só respondeu o óbvio, mas acabou ganhando um cargo absurdo. Ele não sabe se tem algo mais por trás, mas deixa pra lá quando a lei começa a cantar. A voz dela tá incrível. Enquanto isso, vemos os bastidores. A Evelyn se despedindo da Zoe, Shirley treinando, as crianças comendo bem e o Gilbert, o Gilbert tá espumando de raiva com novos planos malignos. Por fim, o imperador recebe uma confirmação que o deixa triste. Ele pede pro ministro cuidar disso. Mais tarde, a gente vê o nosso prota finalmente chegando para bater ponto. O local é o Ministério da Justiça, e é logo de cara que ele conhece o Vini, ou o Vini para os íntimos, o vice-ministro. O cara tá só um degrau abaixo do nosso protagonista no organograma, mas como o Noah é muito jovem, o Vini não bota muita fé que o moleque tem talento. Por isso, ele já pede pro Noah fazer um resumão do que veio fazer ali. O Vini explica que o trabalho envolve duas buchas principais: coordenar todos os tribunais do Império e processar os crimes que rolam na capital. Além disso, em casos pesados, como a rebelião de Armeli, a tradição manda que o Ministério ou o próprio Imperador julguem crimes de alta traição. Resumindo, eles também funcionam como um tribunal convencional. O Noah, sem perder tempo, pergunta na lata quanto eles recebem de suborno. O Vini tenta meter o louco dizendo que não faz isso, mas o Noah deixa claro que não tá ali pra punir, só que é real. O Vini percebe que não dá pra enrolar o príncipe e abre o jogo. Ele é um dos que menos aceita propina, tirando só uns trocados por ano. Ele tem princípios, ao contrário dos subordinados que faturam 10 vezes mais. Curioso, o Noah questiona esses princípios, e o Vini explica que nunca aceita grana em caso de homicídio porque o risco de ser pego é alto e vingança de parente é coisa séria. Ele só aceita quando a sentença é aquela zona cinzenta. O Noah vê potencial no cara e lança a braba. Assina um tratado garantindo que se o Vini tira 500 renes por fora, ele vai pagar 5.000. O cara vai ganhar 10 vezes mais, mas com uma condição: 0 suborno enquanto o Noah estiver no comando. O imperador tá de olho e o Noah não quer falhas. O Vini finalmente entende por que o moleque ganhou o título de príncipe sábio aos 6 anos e aceita, prometendo trabalhar só pro Noah. O prota até checa os status do Vini e vê que o cara foi honesto, já que a lealdade mudou na hora. Quando a noite cai, o Noah se reúne com o irmão dele, o Oscar, que preparou uma festinha para comemorar o novo cargo de ministro da Justiça. É uma conquista e tanto, já que depois do Aimee, o Noah é o segundo príncipe a virar ministro em 50 anos de reinado. O Oscar tá todo felizão, mas percebe que o Noah tá meio desconfiado. O nosso prota questiona por que nomearam 2 príncipes ministros tão em sequência. O Oscar brinca dizendo que é porque ele não é fofo o suficiente, mas o buraco é mais embaixo. A nomeação do Henry fez sentido por ter sufocado a rebelião, mas o Oscar não tem esse currículo. Parece favoritismo, mas o Noah sente cheiro de treta. Ele lembra o Oscar da época em que o Império quase foi de base porque o sucessor era decidido no nascimento, o que criava um bando de príncipe vagabundo focado só na farra. O sistema mudou para evitar isso, dando terras e educação para cada um. A dúvida do Noah é: será que nomear eles como ministros não é um teste para substituir o príncipe herdeiro? O Oscar sente o peso da conversa e percebe a gravidade. Se fosse só carinho do pai, beleza, mas se for para substituir o herdeiro, o clima vai pesar. E para confirmar a teoria, um informante chega avisando que o imperador vai nomear o Noah como ministro das finanças no dia seguinte, ou seja, o treinamento é real. O que vai acontecer com o Albert? Ninguém sabe, mas o Oscar propõe um brinde à intuição afiada do irmão. Só que, paralelo a isso, o caos se instala. Um batalhão de soldados chega prendendo geral, criando um tumulto absurdo. Corta para a cena do braço direito do imperador, informando que prenderam 167 pessoas, incluindo um tal de Kiddis. O plano dessa galera? Obrigar o imperador a abdicar para virar emérito e forçar a subida do príncipe herdeiro ao trono. Eles confessaram tudo, o que deixa o imperador numa bad vibe tremenda. Pô, são 50 anos de reinado e ele não entende a pressa dessa galera.
O conselheiro lembra que ainda não tem prova direta contra o príncipe herdeiro, mas é óbvio que tem dedo dele. O imperador decide não atacar o Albert por enquanto, mas manda executar o tal de Kidista e encerrar o assunto. A noite tá amarga, e o imperador pergunta sobre o Oscar. O conselheiro conta que o Oscar já sabia da jogada e que o Noah estava junto, deduzindo tudo. O imperador começa a rir, impressionado com a genialidade do Noah, que está há anos-luz à frente do Gilbert e do Albert. Agora ele precisa decidir quem tem estofo para ser o sucessor: Henry, Oscar ou Noah. O teste começou. No dia seguinte, como ministro da Justiça, o Noah tem a batata quente na mão: ditar as sentenças. O Vini explica que os presos são todos ligados ao Albert, confidentes, ex-tutores, cavaleiros. Qualquer um que olhe de fora vê que é uma insurreição do príncipe herdeiro, ou seja, traição pura. O Vini pergunta o que fazer, tenso, porque se o Albert estiver envolvido, a coisa fica feia. Pela lei imperial, a família real tem desconto na pena, exceto em caso de insurreição. Se um real trama contra o trono, ou sabe da trama e não denuncia, a pena é ser esquartejado. E com tanta gente próxima envolvida, é impossível o Albert não saber de nada. Se o Noah não jogar as cartas certas, o irmão dele vai rodar. E não é por amor fraterno, é porque executar o herdeiro pode abalar as estruturas do império. O Noah pergunta se o pai deu alguma ordem, e o Vini diz que ele mandou seguir a lei à risca. O Noah entende o recado e prepara a sentença. Depois de decidir, ele vai falar com o pai. A sentença é cirúrgica. Só detidos vão pagar o pato. O líder vai ser esquartejado e os cúmplices vão de arrasta para cima, com execução imediata. O imperador encara o filho e saca a jogada. Ao limitar a sentença aos que já estão presos, o Noah blinda o Albert por enquanto, evitando que alguém abra o bico e implique o herdeiro numa traição que destruiria a estabilidade do reino. O Noah seguiu a lei, mas com malandragem política. O pai fica orgulhoso, manda ao Cruz, aquele cara que sempre aparece mas a gente nunca lembra o nome, aumentar o salário do Noah em 1000 rines. O Noah sabe que não é pelo dinheiro, é um sinal de que ele fez o certo em não envolver o irmão ainda. O imperador pede para ele se manter forte, porque espera grandes coisas dele. O Noah volta para o trabalho, mas a paz dura pouco. A Shirley, sua assistente, avisa para ele sair vazado porque tem corpos na entrada. Um guarda moribundo avisa que tem intrusos lá dentro. O Noah tenta pedir reforços, mas percebe que a coisa é coordenada. Ele manda a Shirley trancar tudo. Ninguém entra, ninguém sai, nem se for príncipe. A Shirley obedece e o Noah entra no modo berserk. Ele encontra um cenário de guerra, soldados abatidos e o invasor executando um prisioneiro. O Noah parte para cima, imobiliza o cara e impede que ele se suicide. Outros invasores aparecem e atacam em grupo, mas o Noah tá com a gameplay em dia e derruba geral, garantindo que fiquem vivos. O Vini chega, chocado com a habilidade do chefe. O Noah pede o relatório e descobre que mataram todos os detidos da insurreição, ou seja, queima de arquivo. Esses invasores são os limpadores do Albert. Aí o Noah toma uma atitude insana. Ele pega a espada e se corta feio. O Vini fica em choque, mas o Noah explica a lógica. 4 homens feriram um príncipe. A pena para isso é morte imediata. Ele criou um pretexto legal para executar os assassinos na hora, sem precisar de julgamento demorado. O Noah é atendido e o Vini, agora entendendo a jogada de mestre, fica admirado e ao mesmo tempo puto com a burrice do Albert em tentar uma jogada tão arriscada. Passa um tempo e o Noah, todo remendado, é chamado pelo imperador. O pai se desculpa, sabendo que o filho está com a barriga aberta e dispensa a reverência. O imperador diz estar envergonhado pelo fracasso da segurança, mas comenta com sarcasmo que os invasores deviam ser monstros para ferir alguém como Noah. Ele sabe que o Noah se auto-sabotou. O Noah responde com filosofia. A força não é só espada, a mente também conta. O pai se derrete de orgulho. Diz que se todos fossem como Noah, a vida seria fácil. Ele leva o filho para caminhar e manda a real. De cada 10 grandes monarcas, 9 mancham a reputação no final. Ele não quer entrar para a história como o velho senil que sofreu o golpe do filho. Ele percebeu que não confia mais no Albert, mas deserdar o cara agora seria um escândalo para o final do seu reinado. O Noah, aproveitando o momento, pede um favor.
Como ele, o Henry e o Oscar são novatos, vão cometer erros. Ele sugere criar um cargo acima deles para coordenar tudo, o príncipe primeiro-ministro, e sugere o Albert para o cargo. O imperador fica pistola de início, achando absurdo, mas o Noah explica a malandragem. O Albert já esperou 35 anos. O cargo seria simbólico. O imperador manda em tudo, e os príncipes ministros teriam acesso direto ao rei, podendo pular o Albert se precisarem. Basicamente, é um cargo de enfeite, um placebo para o ego do Albert, para ele não tentar outro golpe, e a história registra tudo bonitinho. O imperador acha a ideia genial. Resolve o conflito, acalma o herdeiro e protege o legado. Ele aprova na hora. O imperador, emocionado, diz que o filho deveria ter nascido antes. O Noah fica feliz, vendo que o pai é um governante de respeito, que merece um final digno nos livros de história. Como recompensa, o imperador diz que dinheiro é pouco e leva o Noah para a Câmara do Tesouro. O lugar é meio assustador, mas cheio de coisa rara. O imperador diz para o Noah escolher o que quiser. O nosso protagonista usa a Leviatã como radar de loot, que aponta para uma caixinha pequena. O problema é que assim que ele abre a caixa, ele é engolido por chamas. E é com esse cliffhanger pegando fogo que a gente encerra por hoje. Comenta a palavra cirurgia para eu saber que você acompanhou até aqui e quer ver o desenrolar dessa treta, que eu vou te dar um coração no comentário. Se inscreve e ative o sininho para não perder o próximo capítulo, porque o hype tá só começando. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima!